Senhor, na fidelidade de Deus e nos cuidados de Deus para com cada um de nós, amém? Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Amém. João capítulo 16 e o versículo 33. Vamos ler. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Só esse versículo podeis sentar. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus aqui, ele dá um aviso, uma advertência, né? Porque muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu aceitei a Jesus, eu pensei que era bem diferente a vida de crente, pensei que era tudo de bom, tudo maravilhoso, e é. Tudo é maravilhoso, tudo é bom, né? Mas primeiro a gente tem que passar pela prova, tem que passar pela aflição, pela tribulação, para chegar na bênção, não é? Na palavra de Deus, irmão, acho tão interessante que o nosso Deus, para muitos, nós somos chamados de louco, com razão, porque as coisas de Deus é assim mesmo. Se você vai para uma escola, para você passar num curso, para você tem o quê? Primeiro o professor vai passar para você uma matéria, você vai estudar, depois você vai fazer uma prova, né? Com Deus ele ao contrário. Primeiro ele te prova, primeiro você tem que passar na prova para depois fazer a tarefa. Se você não passar na prova, não faz não. Então nós vamos ver aqui nessa noite como Jesus nos avisou que no mundo tereis aflições. A gente, muitas vezes, nós falamos esses versículos, irmãos, e nós completamos com uma passagemzinha que não está na Bíblia, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão, quando na verdade não está na Bíblia, né? Aí nós completamos, né? Só um detalhezinho para o nosso ego, né? Nós dizemos, vocês também vencerão, né? Então, irmãos, mas aqui Jesus só adverte, ó, eu venci. Eu venci. Sabe por que aqui ele diz eu venci? Porque quando ele esteve aqui, ele esteve em carne, como eu e como você. Aí ele está dizendo assim, se eu suportei na carne, você também vai suportar as aflições. E olha, irmãos, que jamais nós vamos chegar aos pés de Jesus no sofrimento de tudo que ele passou. Porque só ele passou, porque ele é Deus. Mas muitas coisas que nós vamos vencer, que ele disse que nós vamos vencer aqui, é o que ele venceu como homem e não como Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus e nós resolvemos, decidimos, agora eu vou viver para servir a Deus. Vou abandonar tudo e vou servir a Deus. Se prepara. Viu? Se prepara. Tem um hino que diz assim, ó. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor elas têm. É preciso obras para agradar ao nosso Deus, amém? Apesar de que não é pelas obras que somos salvos, mas nós temos que ter boas obras, porque naquele dia a Bíblia diz que ele vai abrir um livro e outro livro, e lá está o livro das obras, amém? Então, irmão, nós vemos no momento que nós decidimos, vou deixar tudo para servir a Jesus. Aí Jesus disse assim, vamos para o deserto. Vamos para o deserto. Aí você aceitou Jesus e já pensa que tudo vai brilhar, tudo é rosa. Você não. Viu? Para chegar na rosa você tem que tirar os espinhos com muito cuidado para não se ferir. Mas os espinhos são a proteção das rosas. Amém? Então, irmãos, nós vimos aqui, ó, Jesus, você decidiu deixar tudo, ele disse, vai, vamos para o deserto. Presta atenção, ele diz vamos, ele não diz vai para o deserto. Ele diz vamos, ele vai com você. Ele jamais deixa você ir sozinho para o deserto. Se você diz, meu Deus, eu estou passando um deserto, dê glória a Deus, porque você está bem pertinho de Deus e ele bem pertinho de você. Porque ele jamais deixa um servo seu sozinho numa luta. Jamais ele deixa um servo dele sozinho no deserto. Porque se ele deixasse aquele povo sozinho no deserto, eles tinham morrido no frio ou no calor. Mas quando ele tirou o povo do Egito,
deserto. De dia ele era nuvem para aplacar a quentura do sol. De noite ele era uma coluna para aquecer, porque o frio era muito forte. Ele nunca deixou o seu povo só. E sabe o que eu acho maravilhoso? Quando ele foi tirar o povo dele do Egito, ele disse, ele poderia, irmãos, ter dito assim: Moisés, vai por aqui. Porque a viagem do Egito para a terra prometida era de quantos dias? 11 dias. 11 dias. Jesus. E eles passaram quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Não era para ninguém, não. Por quê? Porque murmuravam muito. Deus fazia um milagre estrondoso hoje. Se amanhã aparecesse uma formiguinha no caminho, eles reclamavam e ainda apontavam a Moisés: para que tu nos tirou de lá? Para morrer aqui no deserto? Esqueci o grande milagre que Deus fez lá atrás. E nosso Deus, que é maravilhoso, e a luta que você passa para a glória dele, como aquele povo passou. Quando ele tirou, ele disse assim: não, Moisés, tu vai por esse caminho. Qual era esse caminho, irmão? O caminho mais difícil. De um lado eram as montanhas, na frente o mar vermelho. E eles não tinham para onde ir. E Deus disse: vai por aqui, Moisés. Sabe para quê, irmãos? Porque Deus não facilita nada para você, não. Você tem que fazer a sua parte. Ele faz a dele. Ele faz o impossível e você faz o que você pode. Se você cruzar os braços achando que Deus vai fazer tudo para você, não recebe não. Não recebe não. Faça a sua parte. Então Deus mandou: vai, Moisés. E Moisés foi, irmãos. Quando de repente lá se viu o faraó atrás deles, aí eles não tinham para onde correr. Aí foi onde Deus mostrou a glória dele para quem? Para o faraó. E assim Deus quer fazer conosco, através da nossa luta, mostrar para o seu vizinho, para aquele que não acredita em você, o Deus que você serve, para mostrar a glória de Deus através da sua luta, quando você apresentar para ele a sua vitória. Quantos aqui já não foram humilhados por alguém que dizia: você não vale nada, ninguém dá nada por você? E hoje em dia você levanta a bandeira da vitória assim, ó. Olha aqui, ó, venci! Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus permitiu que eles fossem pelo caminho mais difícil. Mas na hora certa, Deus fez o impossível. O mar se abriu e eles passaram. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus não deixou eles só e nem deixa você sozinho. Quando você decide: eu vou agora servir a Deus, aí Deus permite você ir para a cova. Deus permite você ser jogado na cisterna. Deus permite as altas ondas no meio do mar. E você não sabe o que fazer e acha que vai morrer, mas não vai. É só gritar por ele. Aí Deus permite tudo isso. Aí você vai, de repente, alguém vai dizer assim: ah, está muito alegrezinho servindo a Deus, ora toda hora, não é? Aquele crente. Vamos ver se nós para ele. Aí começa a levantar uma picuinha daqui, outra dali, uma conversinha aqui, outra ali. Ah, você é feio, você é isso, você é aquilo. E você diz: eu não vou mais naquela igreja não, porque aquela pessoa ali está sempre brigando comigo, vai com a minha cara, só olha para mim de cara torcida, né? Tentando te parar. Vença tudo isso e permaneça caminhando e olhando para Jesus. Quando jogaram Daniel na cova dos leões, foi por quê? Porque ele estava buscando a Deus, porque ele orava. Oh, irmão, que incoerência, não é? Uma pessoa lhe perseguir e dizer: eu vou lhe destruir porque você está buscando a Deus. Que incoerência! Não conhece o Deus que nós servimos. Quando nós somos fiel a Deus, irmãos, quando nós passamos luta, porque estamos servindo a Deus, grande é a vitória. E os inimigos da glória a Deus, no final das contas, como deram quando Daniel saiu daquela cova com vida. Deus permitiu. Deus poderia ter livrado Daniel da cova, mas ele não livrou. E Daniel não reclamou não: Senhor, eu oro 3 vezes ao dia, Senhor. Tu vai permitir que eu vá para a cova dos leões? Ele não reclamou, ele foi calado. Sabe por quê? Porque ele sabia no Deus em quem ele cria. Ele sabia que ele tinha depósito lá no céu. Ele orava 3 vezes por dia. Ele sabia que ele estava só acumulando. Às vezes você ora uma vez, você não recebe e você desiste. Deus quer que você ore mais. Você não recebeu ainda, porque ele quer que você ore mais. Ora mais, que você vai ver quando chegar lá na medida certa, ele te entrega a vitória.
Às vezes ele quer só ouvir a sua voz, por isso ele ainda não entregou aquela vitória que você tanto espera e tanto pede. E aqui, irmãos, nós sabemos que Daniel não teve medo, ele não murmurou, ele não reclamou, ele aceitou. Porque ele cria que Deus estava com ele. Mais ainda, se eu morrer, estou nem aí. Né? Morri pela justa causa, porque eu estava adorando a Deus. Então, irmãos, nós vemos também, né, que Deus permitiu que aqueles fossem jogados na fornalha. Eles foram obrigados a ir naquele campo ali, aonde estava aquela estátua, era obrigação, eles tiveram que ir, era uma ordem do rei, eles foram, mas eles não eram obrigados a adorar. Eles eram obrigados a estar ali, mas eles não eram obrigados a se prostrar diante daquela estátua, porque se eles assim fizessem, eles estavam idolatrando ela e negando ao Deus que eles serviam. E o rei ainda disse: quero ver quem vai livrar vocês da minha mão. Ele disse: isso não te respondemos, rei. Porque ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não adoraremos a estátua. Isso aqui é crente, né, irmãos? Isso aqui é crente. Olhar para a fornalha daquela de fogo ardente, com a promessa de ser aquecida 7 vezes mais, e ele dizer: eu não adoro. E Deus livrou. Mas hoje em dia tem crente que é tão fraquinho, que vem uma luta e diz assim: não, vou deixar Jesus de lado aqui um pouquinho, porque o negócio está difícil, está pesado aqui, eu vou menos para a igreja. Ah, irmão, pede para você fazer o... Não, não quero carta nenhuma na igreja não, porque diz que vem perseguições. Tem gente, irmãos, que diz assim: eu não quero batizar não, porque depois que batiza vem muita luta. Conversa, irmãos. Luta maior que passava lá no mundo e nem percebia. É verdade. Né? Aí quando agora está querendo tudo, não tá difícil não, está do mesmo jeito. Só que o mundo lá, o caminho é largo. Você pode se virar do jeito que você quisesse para lá, não é? E aqui não, aqui para servir a Jesus tem que ter, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Né? Deixe de fazer a sua vontade, o seu desejo para fazer a de Deus. Aí o caminho fica estreito, né? Porque lá entra bagagem. Então a gente acha que o caminho é estreito, mas é o caminho estreito que leva a Deus. Então Deus permitiu, irmãos, que crentes fossem jogados na fornalha, que fossem jogados na cova, né? Jeremias foi jogado numa cisterna ali, e Deus usava pessoas para ir lá e levar comida para ele não morrer de fome. Por que será, irmãos, que esses homens foram presos? Porque eles colocavam docinho na boca de alguém? Não, porque eles falavam que Deus mandava. Aleluia! E os profetas de Deus, irmão, nunca viu que Deus mandasse coisinha boa para eles falar. Eles sabiam que ia custar a cabeça deles, mas eles falavam. Aleluia! Seja, irmãos, profeta de Deus, falava que ele ia ordenar. É a verdade da Bíblia, da palavra? Fala. E deixa o resto com Deus, que ele se responsabiliza. Então os profetas de Deus eram perseguidos porque eles não alisavam a cabeça de ninguém não. Eles falavam que Deus ordenava e não tinha, sabia que isso ia custar caro, e muitos deles, a maioria, passou por grandes dificuldades. Mas Deus nunca desamparou nenhum deles. Todos eles Deus honrou, Deus tirou da cova, Deus tirou da fornalha com vida. E mais uma vez, o inimigo daqueles homens glorificaram ao Deus deles. Amém? Ainda deu uma ordem que todo aquele povo tinha que glorificar e respeitar o Deus daqueles homens. Então, se você está passando pela luta, lembre-se, essa luta é para a glória de Deus, porque eu vou levantar minha bandeira da vitória e vai dizer: glória a Deus! Aleluia! Olha aí o que é que o Deus dele fez. Está impossível, ora mais. Está difícil, ora mais. Não desiste não, vai orando, vai depositando lá no céu. E na hora certa, irmãos, quando a gente tem depósito de oração no céu, é tão maravilhoso, que você se vê diante de uma coisa que você precisa agora. Aí você diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Deus diz: está aqui, meu filho, ó. Você nem pede mais o que você está fazendo assim, ó Senhor, tem misericórdia, Deus te entrega. Sabe por quê? Porque você já acumulou sua oração lá, já falou bastante com Ele. Você tem intimidade com Ele. Tem intimidade com Deus, irmão, é isso. Você falar com Ele todo dia, toda hora. Porque se você, está aqui na igreja, daqui você levanta e vai embora. Eu nunca converso com você, não me aproximo de você, eu não tenho intimidade. Mas se todo dia a gente conversa um pouco, né? Vai conversar
conversando, eu vou tendo intimidade com você e você comigo. Então a gente passa a se conhecer melhor, né? Então Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. Então, irmão, o crente é como o ouro, é muito precioso para Deus. Mas quando a pessoa vem para Jesus, irmão, ele vem cheio de treco velho do mundo. Aí Deus vai limpar a minha vida, a sua vida, para poder Ele usar, porque Ele não vai usar de qualquer jeito. Então por isso que na palavra do Senhor você é comparado ao ouro. E outra passagem, ao ouro de Ofir. Então por quê, irmãos? Porque o ouro de Ofir, ele é mais puro, ele é mais refinado. Mas o ouro, quando pega para que ele possa ser usado, ele primeiro precisa ser purificado. E onde ele é purificado? No fogo. Aguenta o fogo aí. Aguenta, porque Deus está purificando. Vai aguentando. Depois você dá glória a Deus. Agora é só gemendo. Agora é só chorando. Mas você vai dar glória a Deus. Aleluia. E ali, irmãos, o orive, quando ele coloca o ouro ali no fogo, ele fica ali, ó. Ele não tira o olho nem assim, ó. Um segundo assim, ó. Para nada ele não tira o olho, você sabia? Ele fica olhando direto aqui, ó, para o ouro, enquanto está no fogo. Sabe por quê? Se ele tirar o olho e passar um segundo do ponto, ele fica preto e não serve para nada. Ele fica olhando para o ouro. Sabe quando é que o ouro está pronto? Sabe? Quem sabe? Que o ourinho descobre que o ouro está pronto quando ele se vê no ouro. Quando ele olha aqui e ele vê a imagem dele no ouro, ele diz: está pronto. É assim que Deus faz conosco. Meu Deus! Sabia? Ele te prova no fogo. Ele vai te provando. Mas ele está de olho em você durante a sua prova. Ele não tira o olho de você não para não lhe perder. Ele está olhando para você, irmão. Olha para ele, que é o autor e consumador da tua fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé, irmão. Irmãos, e Deus fica olhando para você, sabia? Está doendo, você trouxe para cá, você trouxe para lá, e dá glória a Deus. Ele está olhando para você, Ele não está te deixando sozinho, não. Ele não tira o olho de você para não te perder. Ele não quer que você se estrague, não. Ele quer te aperfeiçoar na sua prova. Ele quer te purificar daquelas coisas velhas lá do mundo, tirar da tua vida. Aceita. Se Ele é o oleiro na tua vida, deixa Ele trabalhar no vaso. Deixa Ele fazer da maneira que Ele quer. E ali, irmão, aquele ourinho fica olhando. Quando ele se vê no ouro, ele vê a imagem dele no ouro, ele está pronto, ele já tira do fogo. Assim é Deus. Você fica na prova e Ele olhando para você, olhando para você. Quando ele tira as impurezas, Ele diz: agora está pronto para ser usado. Aí é só vitória, né? E Deus passa a usar a sua vida e muitos vão se admirar do brilho que você dá por onde você andar. Nosso Deus é santo, soberano, Ele é maravilhoso, Ele é o dono da nossa vida. Deixa Ele trabalhar na tua vida, irmão. Entrega a tua vida, deixa Ele moldar, deixa Ele transformar, irmão. Que você vai se alegrar muito em sentir Deus na sua vida. E aqui, irmãos, o ouro de Ofir, tem algumas pessoas acham que o ouro de Ofir é uma marca de ouro, né? Mas não é. O ouro de Ofir é um lugar onde colhe o ouro. E esse ouro de Ofir, que colhe neste lugar, ele é mais puro do que os outros que recolhem em outros lugares, né? Então ele fica, acho que eles ficam entre a África, por ali assim fica esse lugar, Ofir. É um lugar, é um país, não é o ouro. Muita gente diz assim, ouro de Ofir, né? Porque pensa que é um tipo de ouro. Não é. Só que o ouro que é colhido em Ofir, ele é mais puro. Ele vem quase pronto. Por isso que Deus diz assim, ó: você é precioso como o ouro de Ofir. Sabe por quê? Porque já é refinado.
E tem muito crente, irmãos, que é como o ouro de Ofir, sabia? Quando Jesus chama ele já se purifica de tudo. Ele já corre mesmo os pés de Jesus, deixa tudo para trás. Aí esse é comparado ao ouro de Ofir. Ele não precisa passar tanto pelo fogo para ser purificado, porque ele já abandonou tudo para servir a Deus e para agradar a Deus. Então, irmãos, tem essa comparação. Que Deus, na Bíblia, tem algumas passagens que Ele nos compara com o ouro. Então, vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, irmão. Porque Ele sabe trabalhar. Ele sabe o que fazer na sua vida. Só que muitas vezes, né, até meu esposo fala um corinho que ele cantava e não canta mais, né? Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Pois eu digo para vocês diante de Deus, que eu não tenho medo de cantar esse corinho. Eu canto de coração. Porque sabe uma coisa? Se eu estiver bem, ele não vai me quebrar mais não. Não é verdade? Mas se eu tiver alguma coisinha, uma rachadurinha, ele vai quebrar. Porque ele não emenda, né? Ele quebra e faz de novo. Mas se eu estiver bem com ele, eu sei que ele não vai quebrar, né? Aí às vezes eu falo assim, o senhor já me quebrou, agora não faz de novo. Né? Fica mais leve. Mas é interessante, irmãos, logo quando eu aceitei a Jesus, eu orava muito, eu desejava muito ser batizado pelo Espírito Santo. Não sei vocês se tem esse desejo, ou quem já é batizado se teve tanto, mas eu desejava tanto ser batizado pelo Espírito Santo que eu orava, eu jejumava, e de todo jeito, e demorava meu batismo. E um dia Deus me deu uma revelação, andando no caminho com as árvores muito grandes, assim, de um lado e de outro. E fazia sombra aquelas árvores, e o chão assim como se tivesse dado aquele serenozinho. E eu ia andando naquele lugar, assim, refrescava, aquela coisa tão gostosa, eu ia andando. E quando eu cheguei no fim daquele caminho, tinha uma igreja. Eu entrei na igreja, tinha muitos ídolos. Eu disse, pois essa igreja evangélica, como que tem ídolo? E Deus falava assim para mim, muitos idolatram pessoas dentro da igreja. Nunca faça isso, irmão. Nunca idolatre seu irmão, seu filho, sua mãe, seu pai, não idolatre não. Adore só a Jesus e Ele cuida de todos para você. Abraão, ele se agarrou tanto ao filho que Deus disse, agora eu vou pedir o filho dele, que eu acho que ele está amando mais o filho do que a mim. Vou ver se ele vai me dar o filho. Mas Abraão, irmão, era aquele homem que ele acreditava na promessa. Deus pediu o filho, mas Deus não tinha prometido que dele viria uma grande nação. Ele sabia que Deus não ia, né, desfazer a promessa dele. Então o importante é você confiar. Se você tem promessa, confia. Confia que Deus vai fazer cumprir. E entrando ali, irmão, naquela igreja, quando eu cheguei no final, na nossa igreja, o tempo estava passando por uma crise bem difícil mesmo espiritual. Porque tem igreja, né, que tem um tempo que dá uma caída, né? Depois Deus levanta de novo. Se tiver só um para dar o grito, Deus levanta. Basta um se levantar para adorar a Deus, que Ele renova tudo. Aí quando eu chegava no final, tinha uma lata de verniz. Olha só, um sonho, tinha a ver, uma lata de verniz. Aí a pessoa falava assim para mim, isso aí é para você. Aí eu disse, para que eu quero verniz? Aí pega a lata. Quando eu peguei, a tapa caiu dentro de um poço profundo, bateu, fez um barulho lá no fundo. O poço estava vazio, caiu e fez um barulho. Aí ele dizia, é isso que eu quero, que faça barulho, para despertar o povo. Aí eu disse, glória a Deus. Aí, irmão, eu acordei, esse sonho foi bem maior, porque eu não vou contar todo, para não tomar muito tempo, que está passando aqui o tempo. Aí eu levantei e fui orar, porque quando Deus me dá revelação de sonho, irmãos, eu me levanto e vou orar. E quando eu oro, Deus me fala tudo, assim, Ele explica. Se eu orar e Ele não disser nada, foi apenas pesadelo. Eu sei que não foi de Deus. Aí eu me ajoelhei e comecei a orar, e Deus foi me dizendo, escreve. Eu fui escrevendo, que Deus tinha mostrado ali o significado de cada coisa. Aí chegou no verniz, eu disse, e o verniz, Senhor? Aí Deus calou, não falou. Passou. Aí uma semana depois eu estava vendo um lugar de umas árvores muito grande, eu ia passando com uma amiga minha, nós cantando e tudo. Aí Deus falou assim, sabe o que é o verniz? É o último retoque do vaso, para que o vaso possa brilhar. Depois que ele sai do fogo, aí vem o verniz. E o verniz simboliza o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus.
E aí, irmãos, no final da semana, eu fui para uma festinha de crianças numa igreja, congresso de crianças, e eu comecei a louvar a Deus, e ali Deus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Orei, jejuei, mas sabe o que eu dizia para Deus? Olha o que você fala para Deus. Viu? Porque quando você fala, a Bíblia diz que Ele faz o desejo do seu coração. Eu dizia para Deus assim: Deus, eu quero ser batizada cantando. Eu quero ser batizada te louvando. Aí eu orava, não batizava. Eu não pedia a Deus para ser batizada orando, foi cantando. Aí no dia que estava todo mundo cantando lá e eu cantando, Deus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Só basta se colocar na brecha, né? Então, irmãos, é isso aqui a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Ontem Deus me deu essa palavra aqui. Deus começou a falar no meu coração. Tem tanta gente que acha que ser crente é só bênção, né? É só flores. Fala para alguns ali que estão precisando ouvir o que eu fiz na vida de cada um. A nenhum deles eu fui dando uma rosinha, não. Primeiro eu dei a prova, para depois eles fazerem a tarefa. Amém? Então faça a tarefa que Deus entregou na sua mão para fazer. Faça com com dedicação. Amém? E eu agradeço a oportunidade.